falar e não ir para a prática, não vai trazer mudança, não vai trazer para você a vitória que você precisa. Você e eu precisamos parar de falar frases de efeito apenas por falar e começar a praticar. Ir para a prática. Porque aquele que praticar a palavra do Senhor, esse sim terá resultado na sua vida. Vai desfrutar do que o Senhor tem para você. E no versículo 8 é que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Olha que frase de efeito maravilhosa que eu uso. Já usei várias vezes, talvez você já ouviu eu falando para você. Achegue-se ao Senhor e vai se achegar a você, minha irmã. Mas essa frase, esse versículo tem continuação. E a continuação desse versículo diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, de ânimo dobro, purifiquem o coração. O primeiro passo sim é se achegar ao Senhor, é dizer: Senhor, eu estou aqui. É se aproximar do Senhor, é colocar as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, as minhas expectativas em Deus, colocar para Ele, me aproximar dEle. Mas depois segue dizendo: limpai as mãos. E quando fala de limpar as mãos aqui, está falando de uma limpeza externa. Quando eu e você nos achegamos ao Senhor, quando eu e você conhecemos a Deus, quando eu e você temos um contato com o Espírito Santo de Deus, nós nos aproximamos do Senhor, a gente vem como a gente está. Mas aí precisa começar um processo de limpeza. Limpai as mãos, pecadores. Nesse momento, eu e você precisamos começar também. As pessoas precisam ver reflexo na nossa vida desse momento que eu e você nos achegamos ao Senhor. Como é que as pessoas têm olhado para você? Ixi, fulano foi para a igreja, parece que piorou. Ah, para ser crente igual fulano? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpai as mãos, pecadores. É hora de nós tirarmos velhos hábitos. Aqui fala de velhas rotinas, porque antes de comer, precisa lavar as mãos. Isso todo mundo faz ou deve fazer. Mas a nossa vida, quando a gente se achega ao Senhor, o que a gente tem que tirar? Lugares, ambientes, situações, comportamento, palavras, coisas externas precisam mudar. As pessoas precisam ver em nós comportamentos e ações diferentes. Aquele que roubava não rouba mais, o que falava mentira não fala mais, o que não pode mais. Aquilo que era pecado precisa deixar de ser pecado da nossa vida e passar a ser um acidente, não um cotidiano na nossa vida. E segue dizendo: limpai as mãos. E a segunda frase: purificai o coração. Purificar o coração fala aqui de uma limpeza interna. Como está o seu coração? Está cheio de ódio, de rancor, de amargura? Fala de uma limpeza interna, onde eu preciso colocar para fora. Como está a sua mente? Em Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu preciso, quando eu me achego ao Senhor, eu preciso passar por esse processo de renovação de mente. Se minha mente não passa por esse processo, eu não vou viver o extraordinário. Falamos muitas vezes uma coisa, mas fazemos outras coisas. Nós precisamos, nesse processo de purificar o coração, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Senhor. E como eu me encho dEle? Me achegando a Ele, através da sua palavra, através de intimidade, através da oração,
Através do jejum, porque o jejum mortifica a nossa carne, o jejum nos quebra de pedacinho o nosso eu, o nosso querer, e a gente se submete à vontade do Senhor. Mas nós precisamos vir para esse lugar de se aproximar do Senhor. Louvor pode subir, por favor. E as orientações que foram faladas aqui agora sobre nós reconhecemos o nosso próprio estado. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos quão miseráveis nós somos, quão falho nós somos. Nós precisamos reconhecer, lamentar e chorar. E no versículo 9 diz isso: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Nós precisamos reconhecer quantas ações, comportamentos, reações nós tivemos que nos afastaram do Senhor, não nos aproximaram dEle, mas nos afastaram. Pastora, mas eu estou na igreja, eu sou crente. Sim, nós temos vivido nos últimos dias uma religiosidade gospel. A gente fala aí, tem um monte de religioso. Tem lá fora e aqui dentro também tem um monte de religioso. Vamos falar a verdade para a gente mesmo? Porque Deus não precisa para a gente falar a verdade, não. Ele sabe, Ele conhece o meu coração, o seu coração, a intenção do nosso coração. A gente pode fazer cara de paisagem para enganar o pastor, para enganar o seu conselheiro, para enganar a sua pastora, mas para Deus a gente não engana, não. A gente não vai enganar. A gente precisa tirar essas máscaras, ir para esse lugar de reconhecer as nossas misérias, que nós somos falhos, somos pecadores, e que nós precisamos do Senhor, da graça dEle derramada sobre a nossa vida. E esse lugar eu só vou estar quando eu me aproximar do Senhor, quando eu limpar as minhas mãos, tirar coisas, situações, quando eu abandonar, quando eu deixar